Queridos filhos e filhas, não é estranho a vocês que os discípulos andaram junto com Jesus, dormiram em qualquer lugar, até porque no Evangelho Jesus diz assim para um dos meninos lá que fala assim: eu vou te seguir. Ele diz assim: ah, é? Só que fique sabendo que o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. E pela lógica do Evangelho, andavam de um lado para o outro quando estavam. Se você vai de Cafarnaum a Jerusalém hoje, para quem já visitou Israel sabe disso, a distância que é e o tanto de cidade que em 3 anos o Evangelho nos relata que Jesus esteve e andou. Então por isso andava muito, dormia na casa dos outros, enfrentaram muitas situações, sofreram muito. Sofreram tanto que os discípulos de vez em quando se revoltavam contra Jesus e dizia algumas coisas para ele, né? Até coisas sem noção. Um dia teve 2 discípulos lá que tão sem noção, meu Deus do céu, foram fazer uma pergunta para Jesus: olha, escuta, o dia que o Senhor instaurar o reino do Senhor, deixa que eu e o meu irmão sente do seu lado no reino. Meu Deus do céu, mas parecia que não estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas não é estranho para você esses homens terem andado e alcançar a salvação, mas de repente um homem, um ladrão, ruim, Jesus olha para ele na cruz do lado e diz assim: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E olha que nenhum daqueles lá que andaram com Jesus tiveram essa promessa, hein? Muito pelo contrário, São João, no Evangelho, a promessa que foi dada a ele é que ia viver muito, tanto que não ia nem morrer, precisava trabalhar muito. E como que acontece isso? O Evangelho de hoje é para nós um ensinamento de sabedoria. Quando nós olhamos um patrão contratando um empregado, e aquele que trabalha mais recebe do mesmo tanto que o que trabalha menos, na lógica humana e na lógica das empresas, isso está errado. O patrão deve pagar aquilo que o trabalhador merece e aquilo que foi combinado. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é uma outra coisa, de ordem espiritual, e que eu e que você precisamos viver. E é algo muito bonito. Talvez para vocês que são de São Paulo seja estranho, mas para mim essa passagem do Evangelho não é estranha. Há 10 anos atrás eu vivia isso. Morava numa cidade pequena, e aliás eu vivi isso. O patrão mandava o ônibus parar lá na praça da cidadezinha, os trabalhadores iam, trabalhavam o dia, e depois o patrão pagava a cada um por aquilo que ele tinha rendido no dia. Eu lembro que quando eu catava feijão, era por rua. Então quantas ruas você conseguia catar era um valor. E nós éramos pequenos, e essa cena não sai da minha cabeça. Tinha uma senhora de 80 anos, ela sempre ganhava de nós. Na roça nós encontramos umas coisas tão interessantes, né? E eu falava: mas um dia eu vou catar mais feijão que a dona Glorinha. Mas nunca consegui passar a dona Glorinha. E olha que ela tinha 80 anos. E é justamente sobre isso que Jesus está falando. Quando nós ganhamos certas experiências na vida, elas nos dão certas resistências para outras coisas. O que Jesus está aqui nos ensinando hoje é justamente e nos mostrando que nós fazemos na vida, e por causa que essa lógica do mérito está muito dentro da nossa cabeça, né? E nós estamos acostumados com essa lógica do mérito, e é assim que nós vivemos também as nossas relações pessoais, pela lógica do mérito. Sabe, ficamos com essa lógica. A esposa fica em casa lá assim: o que o meu marido merece hoje? É essa pergunta que o empregado fez para o patrão, né? Não, mas nós aqui aguentando o dia inteiro, esse calor,
E você vai pagar a mesma coisa que pagou para nós, o que está pagando para o outro que chegou aqui. Porque o dia naquela época, né, para os judeus, acabavam às 18 horas. Imagina se eles contrataram às 5 da tarde. Se contratou às 5 da tarde até chegar na roça, não deu tempo de trabalhar nem 20 minutos. E aí, a mulher fica em casa assim: o que o meu marido merece hoje? Me dá uma paulada na cabeça, que hoje eu pego ele, pode deixar. Ele vai ver o que ele vai fazer. Que eu estou aqui o dia inteiro, com essa molecada gritando, com essa confusão toda, e ele chega em casa e não dá nem olha para o que está acontecendo. E Jesus está nos ensinando que a pergunta é diferente. Não é o que ele merece. E aqui não é a lógica do merecimento. E esse evangelho não é para esses caras que trabalharam. Jesus disse que o patrão chamou alguns às 9 da manhã, outros ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. E essa não é a preocupação da parábola. Mas a preocupação da parábola é o patrão. O que ele pergunta? Para esse povo que está lá na praça, o que ele pergunta? Mas o que vocês estão fazendo aí parados? E eles respondem: ninguém nos contratou. A lógica de Jesus, que é a lógica que transpassa todo o evangelho, é eu ter a capacidade de olhar o outro e perguntar não o que ele merece, o que ele precisa. Esse patrão é diferente dos outros. Ele não está preocupado com a roça, não. Está preocupado com a pessoa que está parado ali. E nós precisamos colocar essa lógica no nosso coração, se nós quisermos viver bem a vida cristã e viver bem com os outros. É olhar para o outro e ter a capacidade de perguntar assim: o que essa pessoa precisa? Tá aí, padre, jogado. Essa semana veio a mulher, tá lá na rua jogado. Mas eu vou fazer o quê? Merece ficar lá jogado na rua, porque bebeu a vida inteira. Aí, ó, tá lá desse jeito aí, padre. Merece. Até chegar um filho de Deus e olhar para ele e falar assim: meu Deus, o que esse rapaz precisa? O que será que ele está precisando? Por que será que ele está tendo que buscar nessa vida de ficar caído da rua? Por que será que ele está precisando buscar isso? Se nós tivéssemos a graça de passar a olhar assim a vida. E eu não falo só do pessoal que está aí na rua, não. Estou falando de nós mesmos, dentro de casa. Se dentro de casa nós tivéssemos a capacidade de olhar um para o outro e estar preocupado com o que o outro precisa, com o que é que ele está necessitando. E essa é a pergunta certa. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, entrar cada vez mais na lógica de Jesus Cristo, para sermos bons cristãos. E a lógica de Jesus Cristo é essa. E quem quiser fazer parte dessa vinha, precisa ter a capacidade de fazer isso, de ter um olhar de humanidade, de ter um olhar de compaixão pelo outro. Mas ele não merece, padre. Deus não está preocupado com isso. Porque Deus sabe que um olhar de preocupação, o dia que você olhar para o outro e saber o que ele precisa e necessita, que esse olhar pode fazer um dia ele merecer algo muito maior. Agora, o olhar do mérito só quantifica as pessoas. Ele merece ficar aí mesmo, e lá ele permanece. Não tem condições de sair daquele lugar, não onde ele está. Sobe 2 homens ao templo, e você lembra muito bem disso. Um cheio de mérito e outro cheio de necessidade. É a parábola do publicano e do fariseu. Para quem é que Deus olha? Para aquele que tem necessidade. Tem uma mulher caída lá, e todo mundo dizendo que o que ela merece é pedra na cara dela. O que Jesus faz? O que essa coitada precisa, meu Deus? O que ela precisa para se levantar do lugar de onde ela está?
Tem lá uma viúva levando o seu menino num caixão, e todo mundo tentando dar apoio, porque será que é isso que ela merece? Uma mulher viúva naquela época, só tinha um filho e morreu tão cedo. O que essa coitada precisa? E Jesus vai lá e ressuscita o menino. Jesus tem um olhar para você e para mim de preocupação. E é a mesma lógica daquela outra parábola da semana passada. Jesus nos olha com preocupação, e nós olhamos para o outro, porque lembra? O rapaz tinha uma dívida com ele, com o patrão, impagável, e ele é misericordioso. E depois ele não tem a capacidade de olhar com a mesma preocupação para uma dívida pequenininha. Essa lógica do nosso olhar, da maneira como nós olhamos a vida, olhamos as coisas, ela perpassa todo o Evangelho, toda a nossa vida. Esse é Jesus Cristo. E que Ele te ajude a ter esse olhar. Eu queria que você, num instante de silêncio, pedisse a graça de Deus para ter o mesmo olhar de Jesus. Um olhar que cura, que transforma, um olhar que modifica, um olhar que restaura, e não um olhar que condena, que olha por méritos, mas um olhar que ama. Peça essa graça a Deus.